Antes de eu passar e orar para eles, eu gostaria de ler 3 versículos. E olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 28, versículo de 19 ao 20, diz assim, ó: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aí tem uma vírgula. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nós temos uma missão hoje aqui como igreja: ajudar a ser um discípulo. Isso não depende só do pastor. Isso depende da igreja. Depende da longanimidade, da paciência, da atenção, do comportamento correto com o irmão. É um vaso escolhido por Deus para reger como ele sonhou hoje, para ser um regente. Saiu desses meios do espiritismo que outrora estava, para ser levantado, sudecaia, ridecou, manai, decantas, a regente. Aí muitos dizem: pastor, mas por que não pega e não leva para uma escola bíblica dominical? Tudo errado, irmãos. Porque olha o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, não é escola bíblica dominical não, vos ensinará todas as coisas. Por isso estão aprendendo tudo errado, porque estão buscando na fonte errada, e estão aprendendo tudo errado, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, irmãos, está aqui um discípulo sendo formado pelo Senhor. Ajudemo-nos, amado, a florescer. Amém? Então estenda as tuas mãos e oremos pela vida dele. Pai, no nome de Jesus, eis aqui a vida do teu servo, Senhor, a quem tem a responsabilidade de continuar a instruir a tua igreja no caminho que ela deve andar. Pai, no nome de Jesus, sudecaia, ridecou, manai, decantas, ridecou, manai, decantas, eis que derramo hoje, sudecaia, ridecou, manai, decantas, da porção dobrada do meu espírito. Abri a boca, falai-lhe tudo quanto vos revelei, sudecaia, ridecou, manai, decantas, para a edificação da minha igreja, para a edificação da minha casa, sudecaia, lidecom, manai, decantas, eis que sou convosco até a consumação dos séculos, sudecaia, lidecom, manai, decantas. Usa a vida do teu servo, Senhor, de uma maneira sobrenatural, para a honra e para a glória do teu nome santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu já repreendo toda astuta cilada, tudo que sobrevir contra a vida do teu filho, Senhor, que caia por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Usa-o para a edificação, como o Senhor disse, e para a glória e honra do teu nome santo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Irmãos, nessa mensagem que o Senhor me revelou, nós vamos aprender como que o Senhor chama quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós vamos aprender como que nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente e como nós devemos fazer para não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Em Jeremias capítulo 48, versículo 10, está escrito na palavra do Senhor: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, como que é chamado a pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente? Maldito. E como é chamado aquele que retém a sua espada do sangue? O que é reter a espada no sangue? O que é a espada? É a palavra de Deus. E o que é o sangue? Espada do sangue. É assim: Deus manda nós falar algo para uma pessoa.
e nós retém, nós não falamos, nós guarda para nós isso que nós estamos retendo, essa pessoa ao ouvir, a pessoa vai vir para os caminhos do Senhor, e eu retenho isso, eu não falo para essa pessoa, e essa pessoa vem a falecer, então o Senhor vai estar cobrando de quem não falou, não nessa pessoa que morreu e não foi para o caminho do Senhor. Agora, se eu falo para a pessoa, eu ensino, eu instruo a pessoa, e a pessoa insiste em continuar no erro, e essa pessoa vem a falecer, então essa pessoa, o Senhor vai requerer dessa pessoa. Por quê? Porque ela conheceu a verdade, mas ela não aceitou a verdade. Ela quis continuar no erro. Muitas pessoas estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. E quem age assim, o Senhor o chama, como que o Senhor chama? Maldito. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está. O que está acontecendo? O que essa pessoa faz quando ela sabe que deve fazer o bem e não o faz? Comete pecado, porque ela deixa de fazer o bem, e ela pode fazer. Então, quando nós podemos ajudar uma pessoa e nós não ajudamos, nós estamos cometendo pecado. Muitos deixam de fazer a obra do Senhor para fazer suas próprias vontades. Exemplo, quando nós deixamos de louvar ao Senhor. Quando é que nós deixamos de louvar ao Senhor? Quando não queremos louvar ao Senhor por vergonha. E vamos ver agora em Apocalipse capítulo 21 e verso 8, o que é quando a pessoa tem vergonha. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui, os tímidos, quando a pessoa não louva a Deus por vergonha, o que está reservado para os tímidos, aos incrédulos, e assim, sequencialmente, o lago de enxofre. O que é a segunda morte? A primeira morte é a morte física, e depois é a morte espiritual, é a morte que leva para o inferno. Nós deixamos de louvar o Senhor também quando a nossa vida não for um altar do Senhor. Deixamos de louvar ao Senhor também quando nós procuramos fazer as nossas vontades e não as do Senhor. E também quando nossas atitudes, ações ao contrário do que a palavra do Senhor ordena. Um exemplo na Bíblia de uma pessoa que fez a obra do Senhor relaxadamente foi Davi, quando ele foi buscar a arca da casa de Abinadab para trazer de volta para Jerusalém. Davi consultou a homens e não a Deus. Davi carregou a arca da maneira que ele quis e não da maneira que Deus ordenou, porque ele carregou em carros de bois ao invés de carregar no ombro dos levitas, ou seja, fez a obra relaxadamente, e isso resultou na morte de uma pessoa. Essa história, depois se os irmãos quiserem consultar na Bíblia, ela se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13. E quando nós fazemos a obra relaxadamente, quando nós deixamos de pregar. Quando é que nós deixamos de pregar? Quando lá no trabalho, na escola, no meio familiar, onde quer que nós estivermos, surge a oportunidade de darmos uma palavra para alguém, e por vergonha, por medo de contrariar a pessoa,
preferimos nos calar. No Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos que estar indo por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui está falando especificamente para uma criatura ou não, para uma pessoa ou não? Não, está falando para todas as pessoas que nós podemos pregar a palavra do Senhor. Nós temos que pregar. Quando também nós deixamos de pregar, quando a nossa vida não é um bom testemunho diante do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O nosso testemunho tem que ser fiel e verdadeiro. Por isso Paulo disse: Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. As nossas obras, nossa maneira de viver, devem confessar e dar testemunho de Cristo, para não cair no laço do diabo e nem sermos afrontados ou envergonhados por aqueles que estão lá fora. Então, irmãos, o cristão, ele faz a diferença. O cristão tem que fazer a diferença. Não sei se os irmãos já depararam com esta fala, que tem gente que fala assim: nossa, mas ele é crente, vai na igreja, mas faz tal coisa. Nossa, ainda que é crente, hein? Tem gente que fala assim, porque assim, irmãos, as pessoas de fora, que não conhecem a palavra do Senhor, eles ficam nos olhando, nos observando como é que nós agirmos. Porque uma falinha que nós temos, essas pessoas já nos acusam. Quando nós deixamos de orar, também nós estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente, quando deixamos de orar. A oração é a nossa comunicação com Deus. A oração é o incenso que nós oferecemos a Deus. E ela não pode ser oferecida a Deus de qualquer maneira. Porque quando fazemos de qualquer maneira, oferecemos fogo estranho ao Senhor. Como Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho a Deus e foram mortos. Por isso, Jesus deixou a oração do Pai Nosso como modelo a ser seguido. Devemos sempre buscar o reino em primeiro lugar, reconhecer os nossos pecados e não buscar apenas os nossos interesses. Exemplo, a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, orar para os enfermos e interceder pelos irmãos. Quando fazemos isso da maneira que o Senhor nos ensinou, também somos sarados, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, devemos ter Deus e o seu reino como prioridade em nossas vidas. Fazer as coisas que a sua palavra ensina, porque quando fazemos isto, as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, se chegar uma pessoa em nós e nos pedir para nós fazer uma oração para essa pessoa, e nós não fazemos, nós estamos fazendo a obra relaxadamente, porque nós temos que orar. A Bíblia, está escrito na Bíblia que nós devemos orar uns pelos outros, orar da maneira que o Senhor ordena, conforme a palavra do Senhor ordena. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, está escrito: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Em muitos templos, isto é, em muitas igrejas, suas lideranças e seus liderados estão distorcendo a palavra do Senhor para agradar a homens, a si próprio, e quem faz isso age como a prostituta que conhece a verdade, não aceita como verdade e distorce a palavra do Senhor e deixa de ser servo de Cristo. Para quem procede assim, distorcendo a palavra de Deus, como a prostituta, o que resta é a cova. Em Provérbios 23 e 27 está escrito: porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Então, o que resta para quem distorce a palavra do Senhor? Morte, cova profunda. Por quê? Porque está agindo como quem? A prostituta. E quem deixa de agradar a Deus para agradar a homens, deixa de ser servo de Cristo. Porque está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Por isso, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nem todos têm a coragem e a disposição de se esforçar para fazer aquilo que a palavra ordena. Quando nos esforçamos, somos aperfeiçoados pelo Senhor para a realização da boa obra e edificação do corpo de Cristo. Então, quem procura agradar a homens não é servo de Deus. A palavra do Senhor fala. Em Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 15, está escrito: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Por isso, o Senhor mesmo designou cada um para exercer o seu ministério para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, está escrito: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Por que é importante que permaneçamos na vocação em que o Senhor nos chamou? Vocação, o que é vocação? É o chamado de alguém para exercer certa função. Exemplo: quem tem chamado para louvar, não adianta querer abandonar esse chamado para realizar outra coisa, porque não flui. Por isso, devemos priorizar o nosso chamado e buscar o aperfeiçoamento no Senhor, para não tropeçarmos durante o exercício do nosso sacerdócio. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, está escrito: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum.
Cada vez que buscamos o aperfeiçoamento do nosso chamado no Senhor, Ele nos limpa para frutificarmos ainda mais, acrescentando em nossas vidas mais dons e talentos. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículos 1 e 2, está escrito: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Irmãos, aqui Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aquela que não dá fruto, tira, e aquela que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Mas temos que estar ligado na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Só somos capazes de frutificar se verdadeiramente estivermos ligados em Cristo, porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E só estamos ligados em Cristo quando obedecemos a sua palavra e não a praticamos relaxadamente. Então, o Senhor é a videira, nós somos as varas. E este que está em Cristo dá muito fruto, porque sem Jesus, sem Deus, nada podereis fazer. E só estamos ligados em Cristo quando obedecemos a palavra e não praticamos relaxadamente. Para fazer a obra do Senhor, devemos ter, primeiro, atitude. Sem atitude, não fazemos nada. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, está escrito: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando nós nos colocamos na posição que Deus quer e não ficamos ociosos, parados, o Senhor fala com a gente. Ou seja, Deus só age em nossas vidas mediante ao nosso posicionamento diante da sua palavra. Então, a pessoa parada, não tem como Deus estar falando com essa pessoa, não tem como Deus agir na vida dessa pessoa. Segundo, nós temos que ter confiança no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Em Salmos capítulo 37, versículo 3, está escrito: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Em outras palavras, todas as vezes que confiamos no Senhor, fazemos o bem e nos alimentamos da verdade, que é a sua palavra. O Senhor se torna o nosso escudo e nos faz como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque temos os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo. Terceiro, empenho e esforço. Devemos nos empenhar em fazer a obra do Senhor da maneira que Ele deixou instruído na sua palavra. Nos esforçar e não deixar que nada nos atrapalhe em fazer a obra que fomos chamados. Em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós tendo atitude, confiança no Senhor, empenho, esforço, nós podemos estar fazendo a obra do Senhor conforme Ele, a palavra, nos ordena. Conclusão: não importa qual a obra que o Senhor nos confiou, devemos exercer o chamado de Deus com temor ao Senhor, cuidado, amor, dedicação
e com sabedoria dentro da palavra do Senhor. Aí eu deixo reflexão para a igreja. Como estamos fazendo a obra do Senhor? Como estamos exercendo o ministério que o Senhor confiou a nós? Assim eu entrego a palavra em nome de Jesus. Irmãos, isso é fazer discípulo. Zacarias falou assim: não despreze o dia dos humildes começos. Ninguém nasce mestre. Glórias a Deus por essa palavra. Quando ele estava pregando, você sabe o que eu lembrei ou não? Eu vou contar um testemunho para vocês. Quando ele leu o primeiro versículo, eu tinha um grupo de oração em Rio Claro. Todos os dias nós buscávamos em oração. E um dos irmãos que estava com nós, pensa num homem usado por Deus, irmãos. Você abria um versículo da Bíblia aqui, ó, você lia o versículo da Bíblia e falava: onde está escrito isso aqui? Ele te falava o lugar. Deus tinha dado um dom para ele que até hoje eu não encontrei em ninguém. Sabe essas caixinhas de promessa? A gente catava a caixinha de promessa, lia o versículo e falava: onde está escrito? Ele falava: Provérbios tal, versículo tal. Eu falava: Jesus, mas não errava uma. Era algo maravilhoso. Mas ele tinha uma ansiedade no coração dele. Ele queria muito um relacionamento com uma moça. E ele abreviou o tempo. E quando ele abreviou o tempo, Deus me deu uma palavra. Aonde a palavra lá ia de encontro com esse relacionamento, não para dizer que não era a pessoa, mas para dizer que não era o tempo determinado, porque o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Abraão quis abreviar a bênção de Isaac, se deitando com Agar, nasceu Ismael ao rolo até hoje aí. Então toda vez que a gente quer abreviar uma bênção de Deus, a gente colhe maldições. E Deus tinha dado a palavra que ia de encontro com aquilo. Eu li aquilo, eu falei: eu não vou falar não, porque eu sei o quanto aquela pessoa orou, irmãos. Pensa uma pessoa que orou 7 anos, e ainda Deus vem, faz a pessoa se aproximar e fala: mas ainda você espera mais um pouquinho, tá? Olha que prova, né? Mas ele não esperou. Quando ele começou a se relacionar, eu estava em cima do altar. Uma pessoa que estava do meu lado cutucou, entendeu? Virou e falou assim: lê aqui. A hora que eu li estava escrito o texto assim, ó, dessa maneira: se você não falar, falando na minha linguagem, aquilo que eu estou mostrando para você falar, e ele morrer nesse erro, eu vou cobrar o sangue dele de você. Mas se você abrir a boca e falar e ele se arrepender, todo mundo ganhou. Mas se você falar e ele não se arrepender, o sangue vai ser cobrado só de quem? Dele. Em outras palavras, Deus está falando: se você não falar, maldito é tu. Olho estreito. Eu bati o olho naquilo e eu tinha a palavra, já sabia na hora o que estava dizendo. E o rapaz mostrando para mim, despretensiosamente. Não esperei 2 minutos. Falou: está escrito aqui. É assim que Deus mostrou. E o que Deus tinha dado para ele? Um sonho. E eu tinha a interpretação do sonho de cabo a rabo. Ele deu ouvido, irmãos? Não deu. Sabe o que aconteceu na vida dele? Parou de orar conosco, parou de pregar a palavra, não visita nem a mãe, que a mulher proibiu tudo na vida dele. Aquilo que era para ser uma bênção se tornou numa... Esse maldito se eu distorcer a palavra, virei maldito. E se eu deixar de falar o que Deus me mostrou, por mais que aquilo vá indispor, porque a espada, quando ela vem, irmãos, ela bate, ela separa. Por isso que o Senhor falou: dentro de uma casa, você vai ver pai contra filho, nora contra sogra, você vai ver todo mundo. Então, ou seja, se a espada de sangue vir e eu me calar, vai ser cobrado das minhas mãos. Mas se eu pregar e a pessoa se converter, o sangue lava. E se eu pregar e ela não se converter, quem vai julgar ela é Deus, entre ela e Deus. A espada, quando vem, separa, irmãos. E se eu não falo, eu me torno o quê? Maldito. Eu sirvo relaxadamente. Eu louvo a Deus por essa mensagem, porque na simplicidade do irmão, irmãos, ficou claro que às vezes deixamos de orar como Deus quer que ora, às vezes deixamos de falar o que Deus quer que a gente fala, às vezes deixamos de nos esforçar como Deus deseja que nós nos esforcemos. Jesus não mandou a gente estar limpo para frutificar, irmãos. Ele disse que quem dá fruto, ele... Então quer dizer, a gente tem um monte de galinhas, a gente tem um monte de oportunidades de fazer o quê? Melhor. Mas essa é uma das missões da casa de oração. Quer ser um discípulo?
você tem a oportunidade de estudar, fala, pastor, estudei, está aqui, tem uma mensagem. A gente senta, medita juntos, está tudo escrito na palavra, vai lá e leva do teu jeito. Eu sempre falo para o meu irmão, às vezes ele vai pregar, irmãos, ele fica desesperado, que ele não sabe como que as coisas vão decorrer. Sabe o que eu falo para ele? Uma das maiores mensagens que eu olho na Bíblia é a mensagem de Jonas. Jonas entra em Nínive, irmãos, olha a espada. Ele entrou em Nínive, sabe o que ele falou? Não. Arrependei-vos, porque Deus vai destruir, vai matar com todo mundo que está aqui. Uma fala levou uma cidade inteira, Sudecaia, Ridecou, Manai de Cantas, se dobrar, se humilhar, rasgar as tuas vestes. Irmãos, a melhor mensagem não é a mais eloquente, não. A melhor mensagem é aquela que o Espírito vem depois e convence do pecado, ou seja, a espada de sangue. Jonas não queria trazer a espada de sangue. Você sabe onde ele foi parar? Lá no vento da baleia. Quantos que estão no vento da baleia? Porque Deus chama para um propósito e não vem para cumprir o propósito que Deus... eu não vou porque eu tenho vergonha, como ele falou, irmãos. Foi uma fala, uma frase. Arrependei-vos. Pensa numa mensagem, desculpa o vocabulário, mas muxuruca. Mas o que importa não é esse contexto, é o que o Espírito manda falar. Uma frase falada pelo Espírito vale essa infinidade que estão falando aí, que não convence ninguém para o arrependimento, não tira ninguém debaixo da justiça de Deus. Se Deus te revelou algo, vem e fala para nós, porque essa palavra pode ser a salvação da minha alma. A minha alma tem fome, ela tem sede, como a corça tem. A minha alma brama, irmãos, eu quero ouvir. Cada vez que ele abria um versículo, eu ia vendo, ia lendo, ia olhando para dentro de mim, vendo aonde eu estou fazendo da maneira errada. E é assim que a gente tem que agir. Nós temos oportunidade todos os dias para fazer como meu pai sempre me ensina. Ele sempre fala assim, não está melhor do que ontem? Então quer dizer, já limpou um galinho, continua. Amanhã vai ser melhor do que hoje, depois de amanhã vai ser melhor do que hoje. Daqui a pouco, irmãos, nós atingimos a estatura de varão perfeito, como foi falado. E compete um aos outros, amarmos uns aos outros, respeitando em todos os sentidos para a glória de Deus, amém?